Oi, Mário. Olá, tudo bem? Deu certo? Deu Tudo bem, certo. e você? Já estou te ouvindo Falei, aqui. Tá me ouvindo ah, bem? tô te ouvindo bem, graças a Deus. Que bom, né? Legal. Que bom, exatamente. Bom, vamos lá então, Andréia. Obrigado primeiramente pelo seu tempo. A gente vai passar aí os próximos 40 minutos falando um pouquinho sobre liderança, falando um pouquinho sobre esse momento. Obrigado aí por você ter cedido o seu tempo. Prazer ter você nessa minha live aqui de hoje. Nossa, eu que te agradeço. Você sabe que eu sou sua fã, né? Todas as suas lives, desde que você começou, eu tô aí. Quando eu não posso estar presente ao vivo, eu vou lá e ouço a gravação. Então, estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com você, viu? Imagina, que isso. Andréia, a gente vai Ó, bater um você é fera. Aham. A gente vai bater um papo que eu acho que vai ser interessante para não só para líder, né? A gente acabou mapeando e colocando talvez como termo-chave do título líder, mas ele de certa forma Uhum. serve também para diversas pessoas, né? Então eu queria que as pessoas que assistissem essa live também já levassem isso como mensagem inicial. Não é só para dono de empresa, né? Acho que a gente vai compartilhar aqui alguns conhecimentos, vamos ouvir algumas coisas da Andréia que servem para acho que para a sociedade como um todo, né, Andréia? Sim, exatamente. Essa é a proposta, né, Mário? A gente Uhum. ajudar as pessoas que hoje têm um trabalho autônomo ou com um cargo de gestão numa empresa ou um colaborador, até para ele poder ter uma visão real da empresa, Perfeito. assim como o empresário. Porque no Sim, final das contas, nesse momento que a gente está vivendo desse estado de pandemia, todos nós somos um pouco empreendedores, né? Nós estamos aprendendo a empreender nas nossas vidas, não é verdade? sem dúvida Então, nenhuma, com certeza. então quando a pessoa tem que fazer as contas do que ela tem, do que ela vai receber, quando ela tem que ter mais claro na cabeça dela quanto que é a receita que está entrando, quanto que é a despesa que está saindo, a entrada e saída do dinheiro, ela está sendo empreendedora da vida dela, né? O fato Sim, dela ser empregada ou não, o fato dela ser dona de um negócio autônomo ou num PJ, não muda isso. Eu perfeito. acho que esse Bom, cuidado que você está propondo, ele é interessante, vai abranger muitas pessoas. vamos lá, Andréia. Primeiro de tudo, algumas regrinhas básicas aqui. A gente tem aí 40 minutos como foco, passa normalmente um pouquinho, porque às vezes cai alguma pergunta no final. Então, se puder aí segurar depois, dar uns acréscimos, seria bom. Caso a live caia, por questões de internet, eu reabro ela e aí você se conecta de novo, tá? E essa mesma Combinado. live fica por aqui 24 horas no meu store, salva, e depois eu vou subir ela também no meu YouTube e vou disparar esse link para, enfim, para minha comunidade, para minha rede de contatos, e você depois também pode disparar ela para a sua rede. Vamos lá então. Combinado. Primeira pergunta e a introdutória que eu sempre faço para as pessoas aqui. Quem é a Andrea? Fale um pouquinho sobre a Andrea. Bom, hoje eu trabalho como diretora licenciada da KLA. Eu tenho um negócio de escola para vendas, liderança e gestão de negócios. Eu sou mentora, minha especialidade é na área de liderança e vendas e gestão da empresa. Eu trabalho atuo bastante como mentoria para executivos, líderes de empresas familiares. E a nossa missão, ela é, de fato, contribuir com a sociedade, ajudando o progresso. Então, a Uhum. cada empresa que a gente trabalha junto e contribui com o líder, a gente tem a sensação de estar, de fato, cumprindo a nossa missão quando ele progride, quando ele contrata mais, quando ele promove prosperidade para todos que estão ali. Então, nós trabalhamos voltados para empresas familiares. Nós, quando eu Legal. falo, sou eu e a minha equipe, né? Sim. Porque eu represento a KLA e tenho uma equipe que trabalha comigo. Muito bom. Andrea, também não disse aqui, mas conforme as perguntas forem surgindo, não se preocupe em anotá-las ou em ficar tomando nota do que vai subindo aqui. Eu vou marcando e depois eu Uhum. faço a pergunta para você de acordo com o tempo aqui, beleza? Então, pessoal, se vocês Combinado. tiverem interesse, se vocês quiserem saber qualquer coisa ou qualquer coisa que vocês queiram comentar também, que a Andrea vai conversando conosco, sintam-se aí à vontade em perguntar ou comentar, beleza?
Andréia, vamos começar falando um pouquinho sobre papel de liderança, que é o primeiro tópico que a gente estabeleceu aqui para essa pauta. Eu queria entender um pouquinho, eu vou dividir um pouco essa pergunta para não ficar tão ampla, né? Porque falar de papel de Uhum, liderança, a gente pode entender por de várias uhum. maneiras essa pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o papel de um líder agora nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Nossa, Mário, você começou com a pergunta mais forte que teria. Primeiro, Uhum. vamos entender o que se espera academicamente falando de um líder, tá bom? Certo? Líder é aquela pessoa que influencia pessoas e processos para Certo? um resultado esperado, né? Então ela tem uma meta, ela tem algo que compete a ser conquistado, que a gente pode chamar de resultado, e ela tem em torno dela toda a liderança disponível. Que liderança é essa? Porque líder e liderança não são as mesmas coisas. Líder Perfeito. tá no indivíduo e liderança está em todo o contexto que envolve o líder em si. Então a gente está falando de missão, visão e valores da empresa ou do indivíduo, porque todos nós temos em nós missão, visão e valores. A gente está falando dos processos que tem dentro da empresa ou a pessoa que. Se a gente estiver falando com uma pessoa individual, ela pode entender o processo seguinte. Quando eu vou atender um cliente, como que eu procedo ao receber o pedido dele, se eu sou autônomo? Onde eu escrevo, onde eu anoto? Qual a rotina do meu dia? Então, processo é tudo que garante que aquilo que você esteja fazendo aconteça com qualidade, aconteça da melhor forma possível. Por isso que a gente fala que é um processo, que é um método. O líder em si, no dia a dia, ele vai influenciar as pessoas envolvidas, que estão orientadas para esse resultado, a fazer com que as coisas aconteçam do Excelente. jeito certo, no momento certo, porque é certo a ser feito. Então, olha já a responsabilidade do líder independente da quarentena. E presta atenção na frase final. Fazer o que é certo, porque é certo a fazer no Uhum, momento certo. Então, uhum. esse é o líder. O líder é o cara que influencia. Então, se o líder é a pessoa que influencia, Mário, agora respondendo a tua pergunta, qual o papel dele nesse momento é fundamental. A Uhum. pessoa que tem a capacidade de influenciar outras pessoas, nesse momento ela está sendo eleita como um líder. Por exemplo, você que está aí está com essa preocupação na M de dar uma contribuição social, levando informação para outras pessoas, informações de nível, informações credíveis, você está liderando. Então, uma coisa é você ser líder na M, outra coisa é você estar usando um papel social nesse momento junto a todos nós. Então você está nos liderando. Agora imagina, o líder ele é a pessoa que vai literalmente fazer a travessia de um período que a gente pode chamar de um momento A, que foi lá atrás, quando essa notícia chegou, a um período C, que vai ser quando nós chegarmos do outro lado. Então o líder vai ser o responsável por conduzir as pessoas do outro lado da linha. Tem uma pergunta, tem uma pergunta aqui já para te adicionar que eu quero ver esse desafio para você também, do Rafael Martins da JM, só para já te apimentar mais aí, ó. Quem são as lideranças que hoje inspiram você, Andréia? Principalmente nesse momento, já para exemplificar um Ah, pouco essas personas, porque na verdade é uma pergunta bem interessante essa do Rafael, e eu tenho visto algumas coisas, algumas lives, alguns materiais, André, desculpa já te interromper, mas é só para complementar, para você ajudar a gente nessa compreensão do papel do líder. E uhum. há uma unanimidade que acho que é incontestável, né? Por isso é unânime. São as pessoas falando nas lives que eu tenho visto e nos vídeos que eu tenho visto sobre a figura sempre, quando se fala de líder, sempre lembrar ou trazer a imagem de Jesus como principal líder, né? O líder intacto, o líder Uhum. perfeito. Mas eu vamos falar um pouquinho de pessoas do atual momento, da atual conjuntura. Há em quem se inspirar? Há um modelo que a gente pode falar, olha, esse cara está caminhando numa direção que eu gostaria que todos seguissem, né? Acho que o Rafael fez uma pergunta interessante.
Olha, Mário, primeiro agradeço ao Rafael e depois fala para ele que eu vou deixa ele na próxima live que ele fizer com você. Vou colocar ele nessa saia justa também. Quando a gente fala em liderança que inspira, primeiro assim, ó, qual liderança me inspira? Me inspira. Sim. Lógico, não tem como não dizer que eu não me inspiro. Eu que sou uma pessoa que estudei liderança, o que me levou a estudar liderança foi a parte religiosa, né? Os grandes líderes, porque independente da religião, você há de convir comigo que o cara que mais vende até hoje livros democraticamente é o Jesus. Então, Sim. ele é uma pessoa, sim, que me inspira. Mas, a mim, me inspira hoje as histórias de quem superou guerras, conflitos. Independente de se ele tenha sido literalmente uma boa pessoa ou não. O fato é que, por exemplo... Independente de lado. Exatamente. Porque, assim, o que é certo e o que é errado... Politicamente, inclusive na política, né? Se você vê na nosso dia a dia, a sociedade depende muito. Por isso que a nossa Constituição pede para respeitar direitos e deveres individuais, né? Então, o que é certo para você nem sempre é o certo para mim e vice-versa. Mas o Churchill, por exemplo, é um cara que no momento mais desafiador que nós estávamos vivendo da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tinha um vírus chamado Hitler, ele foi o cara que conseguiu, com o discurso, a expertise dele e Roosevelt, fazer com que todos nós conseguíssemos superar aquele momento, aquela guerra, aquele conflito, né? E depois conduzir toda a Europa, e inclusive os Estados Unidos, não ele nos Estados Unidos, mas o presidente dos Estados Unidos, para reconciliar, reconstruir o país. Então, essas histórias de pessoas que superaram momentos desafiadores na humanidade me inspiram. Hoje, atualmente, nesse momento, dizer assim, quem me inspira nesse momento, que está fazendo a coisa certa para que eu olhe, sinceramente, não tem uma pessoa. Eu posso dizer para você que existem atitudes Legal. que eu louvo e acho interessante. Um modelo de personalidade, talvez, né? Por exemplo, por mais, sem fazer apologia política, mas não deixando de mencionar porque é algo que as pessoas falam, eu vejo assim, olha, por exemplo, o Dória. O Dória está fazendo aquilo que lhes cabe, aquilo que lhe serve, aquilo que ele entende. Ele entendeu o seguinte, vou conduzir o pessoal a passar por esse momento com menos morte possível. Ele está tomando as atitudes que ele acha que é o certo. Se é o certo ou é o errado, nós vamos saber depois. Aí, em contrapartida, a gente tem a discussão em relação se o presidente está fazendo a coisa certa ou não. Não sei dizer para você. Talvez ele pudesse fazer melhor o que está fazendo, tendo outra conduta. Mas olha a experiência que a gente tem. Nós temos duas pessoas que agem de jeito diferente, defendendo temas extremamente diferentes. Então, mas exercendo liderança, de certa forma. Exatamente. Né? No dia a dia, isso vai acontecer muito. Então, depende do que você acha. Quais são os seus valores? Nem o Dória e nem o Bolsonaro representam os meus valores de vida. Mas eu não sei se eu estivesse no lugar deles, se eu faria tão diferente. Porque equacionar saúde e economia é a coisa mais grave do mundo. Como é que você faz, né? Então sim. Complicado. Eu não sei se eu respondi a pergunta do Rafael, mas... Não, mas eu acho que respondeu. Se não respondeu, comenta aqui pra gente, Rafa, que a gente refaz. Mas aí, voltando ainda à questão do papel da liderança, Andréia, nesse momento, então, pela característica de liderança que você colocou, do que é ser um líder, né? No que você vinha falando. Nesse momento, pelas pessoas estarem passando por algo que é novo, que ainda nós não vimos antes, né? Essa expressão nova, lockdown, que ninguém sabia disso, que era o significado disso há 30 dias atrás. Hoje, o líder, seja o líder de equipe ou o dono da empresa, ele tem que ser um líder sempre otimista, porque essa influência vai fazer com que as pessoas saiam das atividades. Ele tem que ser um cara pé no chão. Como ele deve dosar essa questão, né? Há uma receita para isso? Nossa, Mário, a gente teria que descrever um super-herói. Aí vamos buscar na Marvel. Quantos super-heróis a gente tem na Marvel? Qual deles é o mais perfeito, ele é o correto?
O que que seria ser um líder perfeito? Um líder o tempo todo otimista? Gente, quem é que consegue? Impossível, né? Olha, não dá. Eu acho que aí a gente vai ter que recorrer a Jesus Cristo. Mas eu acho que é o seguinte: agora não é a visão otimista ou a visão pessimista que conta. Primeira coisa, Uhum, Mário, existe uma discussão em liderança que tem muito a ver com estilo de liderança. Qual é o melhor estilo do líder? Na minha tá. opinião, e depois de estudar tanto liderança, não existe o melhor estilo de líder. Não existe. Existe liderança situacional. Em cada Hum, situação, o líder precisa entender qual é o recurso que ele tem. Então, para o líder se adaptar à situação, ele precisa ter inteligência emocional. Daí, vamos voltar a falar de otimismo. Dentro de uma inteligência emocional, como ser otimista quando o seu cenário é extremamente pessimista? Todos sim. os recursos que você precisava para passar essa ponte, eles estão escassos ou eles tendem a não existir mais. Então, Uhum, como ser otimista? Então, o que, que uhum, você precisa ter? Inteligência emocional para dizer o seguinte, gente, é o seguinte, vai chover, estamos sem guarda-chuva. Nós vamos ter que passar pela chuva, depois a gente vê o que faz. Entendeu? uhum, Então, você precisa ser realista, mas ter proatividade. E uma uhum. coisa que os líderes não têm, a maior parte dos líderes dentro da minha mentoria, o que a primeira coisa que eu peço para o líder é o seguinte: me conta uma história sua em que você começou uma coisa e terminou. Por quê? Porque a maioria dos líderes começam e não terminam. Então eles têm Perfeito. iniciativa, mas não têm acabativa. E nesse Uhum, momento, a gente olhar do lado e enxergar uma pessoa que nos inspira com valores e inteligência emocional é o melhor caminho, porque passar por essa situação, ninguém passou. A melhor forma da gente entender como superar um momento desafiador é você conhecendo histórias que poucas pessoas passaram. Superação de que poucas pessoas passaram. O que, que elas fizeram no momento que lhes faltavam todos os recursos para chegar nessa linha de chegada, né? Por exemplo, o Rafa, que, pelo que o pouco que eu conheço do Rafa, parece que ele é atleta, né? Eu conheço algumas pessoas que são maratonistas, então quando você vê a linha de chegada, tem hora que você não tem mais recurso, não tem mais oxigênio, não tem mais nada ali, não tem mais energia, parece que o músculo não anda. O que, que dispara você andar um pouquinho mais, fazer algo a mais? É emocional. É você uhum, acreditar que você. Espera um pouquinho, eu cheguei até aqui, eu posso um pouco mais, porque todos nós podemos um pouco mais. Então, o líder que for só otimista, mas não tiver proatividade, não for capaz de lidar com realidade, não vai adiantar nada. Ele vai ter só uhum, um grupo que faz uhul e ele e não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que, que o líder precisa? Ser, nesse momento, realista. Em que sentido? Qual é o problema real que eu estou? Porque uma coisa é a pandemia, outra coisa é o coronavírus, outra coisa é a minha empresa. Quais as consequências que isso trouxe para a minha empresa hoje? Daqui para frente, a forma com que a minha empresa está atuando ou está lidando com a situação, aberta ou fechada, trabalhando ou não, 30% do meu efetivo ou 0% do meu efetivo. O que, que isso está me trazendo? Qual vai ser a consequência disso para um prazo de no mínimo 7 dias? E aí, o que, que eu tenho que fazer? Então, eu acho assim, ó, lidar com a realidade, inteligência emocional para a situação e ter capacidade de criar um plano estratégico e ser ousado. Porque, uhum. na boa, Mário, sem ousadia a gente não vai passar por essa situação aqui, não. Perfeito. Pessoal, se tiverem mais perguntas para fazer para a Andrea, podem ir colocando aqui que daqui a pouco eu já leio. Andrea, nesse teor que você está falando, o que me remete, o que eu lembro logo de cara é uma palestra que é bem famosa do Steve Jobs, em que, na verdade, palestra não, me desculpe, ele foi paraninfo de uma turma e aí ele faz o discurso de turma, né, é o Connecting Dots, que por sinal também o Rafael adora essa palestra aí, e ele começa, na verdade, dizendo que não há uma receita do bolo, né, mais ou menos essa é a ideia, que na verdade ele escreveu a história dele a partir de várias situações, de vários pontos e tal. Nós Sim. estamos, na verdade, escrevendo história. E os líderes estão passando por isso. Quando eu quero dizer que está escrevendo história, significa que nós não temos um exemplo passado para a gente seguir.
Então, nós estamos Sim. construindo um modelo que talvez, se isso acontecer novamente depois, a gente vai falar, ó, lá em 2020 nós resolvemos desta forma, correto? Sim, correto. Nesse caso, você acha que o líder, nesse momento, ele, como também nesse papel dele de liderança, ele precisa também se unir a outros líderes, ele precisa se abrir para isso, para receber mais influência, mais informação, que é até um conteúdo que a gente falou com o Renato na terça-feira da ETCom. Como tem muita informação, muita fake news, muita mudança tributária, tem mudança em todos os setores, é também papel do líder nesse momento não ser egoísta ou não ser tímido, né? Enfim. Nossa, Mário, que pergunta genial. Você sabe que houve uma época, né, quando eu estudava liderança, muitos anos atrás, eu falei assim, um dia eu vou defender uma tese de que o líder é solitário. Nossa, ainda bem que eu não perdi meu tempo fazendo isso, porque senão eu teria que refutar a minha própria tese. Porque a maior parte das pessoas dizem assim, o líder é um lobo solitário. Errado. E isso não é nem questão de quarentena. Se tem uma coisa que eu posso deixar para essa galera é o seguinte, nunca seja um líder solitário. Porque é o seguinte, quando o líder ele se sente um lobo solitário, ele está isolado no poder. Líder isolado no poder é mais ou menos aquela cena de um imperador sentado numa cadeira gigantesca com o seu cetro na mão e ditando ordens. Então ele passa a ser quase que um imperador ditador. Ou seja, por mais que ele tenha conselheiros, ele decide o que fazer. Legal, bacana, mas então os conselheiros servem para quê? Agora, o líder isolado no poder, ele assume a responsabilidade de tudo sozinho, inclusive das competências que são necessárias para fazerem as coisas acontecerem. Então, o que o líder tem que fazer, Mário? O líder precisa ter proximidade com pessoas estratégicas. Uhum. E não necessariamente são aquelas pessoas concorrentes direto. Quando eu falo concorrente, que faz a venda do mesmo produto. Às vezes, aquela pessoa que tem um negócio que não está distante do teu, ela tem uma informação extraordinária, ou ela teve um insight que pode ser feito no teu. E por que o líder se torna um líder isolado no poder? Porque ele tem medo de mostrar as fragilidades. Aí volta aquela sua pergunta. Que tipo de líder ele tem que ser? Um super-herói? O líder ele tem que saber tudo, tem que ter todas as respostas? Óbvio que não. Ele precisa ter o quarteto fantástico dele, tem que ter a trupe dele do Marvel, né? Para ser herói junto. Mas aí ele pega e fala assim, mas como é que eu vou mostrar a minha fragilidade? Porque nessa hora, Mário, pensa o seguinte, aquele líder que não tem com quem falar sobre o problema dele e fala com o colaborador mais próximo, ele está demonstrando uma fragilidade. E aí, como é que ele se sente à vontade para liderar aquele cara? E quando a gente fala dessa proximidade, entra numa certa intimidade do cara saber mais do que ele gostaria que soubesse. Aí ele fala, puta, mas esse cara sabe que eu bebi cerveja, esse cara sabe que eu acordei mais tarde. Como é que eu vou liderar ele? Então ele começa a criar uma redoma em torno dele. Por quê? Porque ele está confundindo a proximidade com a intimidade. Na verdade, o líder, ele precisa ter proximidade, ser próximo. Você não precisa falar da tua vida para ter alguém próximo a você. Você precisa buscar na proximidade as competências que te faltam complementares. E às vezes não estão na tua equipe. Aí buscar outros líderes. E que às vezes não são líderes, tá, Mário? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Por exemplo, eu posso não ser a líder da minha empresa, mas eu posso saber te orientar num ponto que você precisa. Então, naquele momento, eu estou sendo líder por especialidade, por expertise, e não por cargo e função. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente remete liderança só a um cargo e uma função. Liderança nem sempre, na maioria das vezes, não é um cargo, não é uma função. Liderança é a capacidade de influenciar resultados através daquilo que te é potencial e a sua expertise, a sua especialidade. André, me surgiu uma outra pergunta ainda aqui, para a gente até finalizar essa etapa aqui, já ir para um próximo tópico. Você tocou num ponto que acho que é um grande desafio e eu me pego nisso às vezes. Você como líder, às vezes, fazer um determinado contato com um funcionário, um colaborador ou algo parecido,
Isso às vezes, de certa forma, é constrangedor em alguns momentos, porque, como você bem falou, isso revela, de certa forma, uma fragilidade. E é uma linha muito tênue, na verdade, porque às vezes você precisa daquela ajuda do seu colaborador, é a ele que você vai recorrer. Isso também remete para mim uma ideia que hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa, e a gente estava falando sobre como se estabelecer comunicação para não parecer algo ruim em determinadas coisas. Eu vou sair um pouco do que eu ia perguntar para você entender onde eu quero chegar. Por exemplo, hoje uma pessoa ir a um psicólogo ou ir a um psiquiatra buscar ajuda para uma geração igual a nossa, que é mais jovem, é algo que é normal, porque a gente sabe dos desafios hoje psicológicos que a gente tem, né? Mas a pessoas com mais de 60 anos ou pessoas de 70 para cima, falar em psiquiatra é falar que você está indo porque você está maluco. Então, veja a diferença do modus operandi de comunicação entre hoje você falar que está buscando ajuda para isso e antigamente. O mesmo acontece em uma conversa recente também que eu tive, falando sobre diversas outras coisas. Por exemplo, buscar hoje uma empresa para fazer gestão, para me ajudar a fazer consultoria de gestão, de certa forma é um orgulho. Por quê? Porque eu estou investindo na melhoria da minha empresa. Antigamente, se eu trouxesse uma empresa dessa, é porque eu estou quebrando. Então, são metodologias de ver. É um rebranding, né? Como o André bem conhece, ele entrou agora aqui na live, eu vi, de apresentar as coisas. Mas por que eu fugi? Porque eu quero voltar no que eu havia começado a falar. Existe uma linha muito tênue entre eu falar com o colaborador e, como você falou, eu mostrar uma fragilidade. De que maneira eu posso recomunicar isso como um líder para que não pareça frágil para o meu colaborador, não assuste, não crie uma intimidade desnecessária? Como eu devo fazer isso? Será que é possível, por exemplo, de certa forma, eu criar um projeto dentro da minha empresa onde eu estabeleça que aquele colaborador faz parte de um comitê, né, ou, enfim, de um grupo de decisão? Como eu crio para que não pareça frágil? Nossa, Mário, vou te responder de um jeito bem simples, sendo humano. Porque é o seguinte, quem nos ensinou, a tua geração, por exemplo, eu tô numa outra geração, porque eu já tenho 48 anos. A gente, desde sempre, a gente trata a liderança de um jeito muito divino. Quando eu defendi meu TCC, por exemplo, numa das MBAs que eu fiz, um dos temas era esse, o papel do líder, como ver o líder. As pessoas têm ideia de que ou você nasce líder, tudo bem, todo mundo vai falar, não, mas isso eu já sei que liderança desenvolve. Ok, uma coisa é a gente saber, outra coisa é na prática. Na prática real, as pessoas sempre acham que líder nasce líder, líder nasce pronto. Equívoco, não existe isso. Outra coisa que as pessoas acham de liderança, liderança é como se fosse divino. É uma pessoa que ela tem superpoderes, ela nunca vai errar, ela não tem o direito de errar e ela tem que ser sempre forte, ela tem que ser sempre aquela imagem poderosa. Primeiro, vamos lá, não nasce líder. Se para ser líder tivesse que nascer líder, a gente já teria separação na maternidade. Liderança você precisa ter duas coisas, talento e competência. Talento você vai nascer com ela. A competência você pode desenvolver. E tem coisas que a competência suprime o talento. Não preciso nem usar exemplos de futebol que vocês vão ver. Gente que joga bem pra caramba, chega em algum momento a carreira para. O outro testa, treina, e quando vê, ele é um R7 da vida. Então, não dá nem para discutir. Competência... CR7. O Cristiano Ronaldo. Então, assim, tudo que tem a ver com competência é possível ser desenvolvido. Ponto. Agora vamos para outra parte. Então, não é uma coisa que se nasce. E divino? Cara, não pode ser divino. Nós somos humanos. O ser humano, ele tem fragilidades. Então, como conversar com a sua equipe? Sendo humano. Mais ou menos assim. Imagine que você fosse meu colaborador e agora eu vou ter que reduzir a equipe. Mário, é o seguinte, nós estamos passando por um momento desafiador, não é fácil, sendo absurdamente honesto com você, depois de 12 anos de empresa, a nossa empresa estava no topo, eu não sei te explicar, porque eu ainda estou fazendo apuração e nesse momento a gente está passando por uma crise. Mas eu confio em você, Mário, e acho que eu sinto que eu posso contar com você. Você é a pessoa certa para estar do meu lado. Eu preciso do teu apoio, porque nesse momento, algumas coisas eu sei, mas a maioria eu não sei fazer. E eu preciso de você. Vamos fazer isso juntos? Qual é o problema de falar isso, Mário?
Nenhum problema. E por que eu vou deixar de ser seu líder? Porque a liderança, Mário, a gente não impõe para outra pessoa, a gente conquista. Como é que a gente conquista a liderança? A gente conquista com respeito. O momento que você respeita a inteligência do seu colaborador, você querer maquiar e falar, viu, vai dar tudo certo, hein? Ó, tudo vai dar certo, nós vamos passar por isso. A pessoa olha e fala, vixe, mas ele tá ali chorando. Não é só você falar, cara, eu sinto que nós vamos passar por isso. Mas nesse momento, cara, tá desafiador. O que você acha que pode colaborar com a empresa? Por acaso eu vi uma pessoa entrando aí, que é o Alberto. O Alberto é um dos colaboradores lá da JVSP Service de Ourinhos. Essa empresa quase quebrou do zero há 2 anos atrás. Olha o que o líder fez. Juntou o grupo que ficou na empresa. Na verdade, ele juntou todos e falou, gente, é o seguinte, a empresa vai receber um chacoalhão. Preciso saber quem topa ficar comigo, porque nós vamos recomeçar essa empresa do zero. Nós vamos reestruturar a empresa. Algumas pessoas ficaram, outras pessoas ficaram preocupadas e saíram. Acertou quem saiu e ficou. O Alberto foi um cara que entrou no meio dessa reestruturação. E quando o Alberto entrou, ele entrou no financeiro para ajudar a empresa a reestruturar, inclusive, datas de pagamento de salário. E olha só, a entrevista do Alberto foi mais ou menos assim. Alberto, é o seguinte, você está entrando numa empresa que está se recuperando. Ela está quase quebrada. Você topa entrar? Porque você é o cara que vai ser a peça-chave para resolver o problema. Pode tudo dar certo, pode estar tudo dar errado. O que você acha que dá para fazer? Você consegue? Você tem emocional para trabalhar com a gente nesse momento? Sim. Cara, jogo aberto, transparência real, total. Resumindo, esse cara está 2 anos na empresa e a empresa hoje, além de pagar em dia, está antecipando. Olha legal. Que coisa legal. Então, você entende? Não foi divino. A hora que o dono da empresa teve que reunir a equipe, ele teve que falar, gente, eu assumo. Foi uma má gestão, foram atitudes equivocadas, eu tomei decisões erradas, eu errei. Mas eu preciso de vocês agora para ir para um caminho legal. Para mim isso é divino, porque a pessoa tem que admitir que ela estava errada, entendeu? Sim, perfeito. Tem uma pergunta que entrou aqui do André Koala, da Graça, agora da Guide. Ele pergunta assim, Andréia, parabéns pelas palavras. Alguma dica, essa pergunta é interessante. Alguma dica para manter o equilíbrio emocional da equipe e encorajá-la que vai ficar tudo bem? Mário, o que eu tenho percebido nas minhas mentorias é o seguinte, os líderes colocaram a turma para trabalhar home office, ou deram férias para eles porque não tinha trabalho e não daria para trabalhar home office, e sumiram da vida dessas pessoas. Quem está cuidando dessas pessoas? As lives. Veja que a gente, agora nesse momento, junto com a gente tem várias outras pessoas fazendo live. Sim. Tem vários canais na TV dando informações e notícias. Então, são essas pessoas, lembra, liderança, o papel do líder é de influenciar. Quem está influenciando essa galera que está em casa? Primeira coisa, para responder o Koala, não se afaste da tua equipe. Não se afaste da tua equipe. E aí, me diz o que você vai encorajar a tua equipe? Estando presente. Literalmente ligando e falando, Mário, como que você está se sentindo hoje? Porque é uma pergunta que as pessoas não fazem. Mário, como é que você está se sentindo hoje? Ah, legal, bacana. Você está trabalhando no home office, certo? Exemplo, você está no home office. Mário, como você está se sentindo hoje? Beleza, tal, pá. E aí, como é que foi seu dia ontem? Como que as coisas aconteceram? Como você conseguiu organizar seu trabalho? Cara, parabéns! As pessoas estão carentes de conexão e a conexão começa por um elo chamado elogio. O problema é quando você só sabe dar elogio para as pessoas, você só se aproxima de alguém para dar um elogio. Primeiro você está criando um rato de elogio. Sabe aqueles ratinhos que gostam de queijo? Aquela pessoa que só vai te entregar um trabalho se você fizer um elogio para ela. E quando você não faz o elogio, ela chora. Quase um adestramento, né? Exatamente. Não é legal. O líder que só sabe elogiar não é um bom líder em termos de resultado. O líder tudo tem que medir. Tem que ter a chamada de atenção na hora certa e o elogio na hora certa. Tem que ter essa troca. Então, como que você vai engajar a tua equipe? Primeiro, sendo você o cara que dá informação para ela. Alguns anos atrás, eu assisti uma palestra aqui em São Paulo com o Charan. Eu curto pra caramba o Han Charan. E, inclusive, é um dos caras que me inspira em liderança, na parte acadêmica de liderança, curto muito ele. E ele dizia o seguinte,
Qual é o maior problema? Alguns anos atrás, hein, Mário? Deve ter uns 15, 16 anos essa palestra aí. Foi a primeira palestra que eu assisti dele. Ele falou assim, o maior problema dos líderes global é que eles esquecem de estar junto com a equipe. E eles deixam a mídia dar a notícia sobre a sua própria empresa. Quando ele falou isso, lógico que ele estava falando das empresas de capital aberto, que muitas vezes você sabe o que está acontecendo numa empresa grande pela mídia. Um banco, um grande magazine, um grande store. Mas nós também deixamos isso acontecer nas nossas pequenas empresas. Quem está mandando no nosso negócio é a política. Quem está mandando no nosso negócio são os diretores de hospital. E a gente? Quem está fazendo o quê? Então, se o líder não pegar o telefone, ligar para o time dele, com frequência falando, olha, quem manda no meu negócio sou eu. Enquanto eu estou te ligando, enquanto você está sentindo o meu cheiro, o nosso negócio está inteiro. Está junto. Quais são as dificuldades que você sentiu no dia de ontem para fazer o que precisava ser feito? Ah, mas e se essa pessoa não está trabalhando home office e ele está em férias forçadas? Cara, pelo menos o seu time de front, aquela pessoa que te ajuda a manter a empresa, tem que receber tua ligação. Ela tem que saber o que você pensa. Se você não vai, tem várias pessoas, não pode ligar para cada uma delas, não daria tempo, grava um áudio, fala, time, eu tô aqui, conta comigo. Olha, eu tô assistindo a TV, tô vendo, eu sei que tudo isso vai passar, mas eu tô com vocês. Se vocês tiverem dúvida, liguem para mim. Por que a mídia tem que ensinar o seu time a usar álcool em gel, usar máscara? Por que você não pode ensinar o teu time a fazer isso? Porque você não pode ser exemplo para o teu time. O Bernardinho, que é outro líder, que também é um cara que eu adoro pra caramba, uma vez ele estava dando uma palestra e fizeram mais ou menos essa pergunta que o André fez para ele. Puxa, como é que eu vou incentivar as crianças a seguirem com os estudos, a serem boas pessoas? E ele falou assim, simples, vamos separar o que é ética de moral. Quando você ensina o seu filho que para ele ir para uma balada, ele precisa entrar no aplicativo e saber onde que a polícia está para eles furar o cerco por causa da lei seca, você está ensinando o que para ele? Então, primeira coisa, você vai dar o exemplo para encorajar o seu time. Você vai falar com o teu time. O que é ética? Ética é o que eu faço quando todo mundo está vendo. E porque é obrigatório fazer. E moral é aquilo que eu faço porque eu acho que é certo e ninguém está vendo e eu continuo fazendo. Então, quem é que vai educar o teu time para quando ele voltar? Porque isso é uma coisa, Mário, que ninguém está vendo. Então, como é que o Koala vai inspirar o time dele a continuar fazendo? Estando junto. Mostrando para eles que, isso eu não sei fazer, mas nós vamos descobrir porque eu estou indo buscar informação. E por exemplo, chegou um momento, eu não sei o que fazer, liga para o Mário, liga para a Andréia, liga para o Rafael. Rafael, meu time está com tal dificuldade. O que na sua equipe, na sua empresa você faria? Quando o seu time percebe que ele tem dificuldades, o time não consegue se completar para encontrar a solução e você vai atrás, cara, você está encorajando ele. Quando ele entende que você é uma fonte segura de informação e não é de fake news, ele te liga, ele pergunta o que você quer saber, o que você tem para dizer. Esse é o líder que motiva, esse é o líder que engaja, entendeu? E esse líder, Mário, pode até chorar. Esse líder pode até falar, eu tô com dor aqui, cara. Tá doendo aqui, não consigo trabalhar hoje. Naquele momento as pessoas vão carregá-lo. Esse é um líder forte. Muito bom. Entrando na etapa final, André, então ainda cabe mais alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, que não fez ainda, faz a pergunta para a Andréia. Aproveita que já estamos com o tempo aí vencido, mas ainda dá tempo da Andréia segurar mais um pouquinho aqui. Passa rápido, né? Nossa, cara, eu nem vi. Tomara que eu tenha respondido as perguntas. Estou respondendo as perguntas que você me fez, Mário. Falta um tópico, eu vou fazer essa pergunta aqui, e aí se entrar mais alguma, a gente faz também aqui para você. Eu sou apaixonada por esse tema, né? Então começo a falar, não para mais. Falar um pouquinho sobre foco. A gente hoje tem uma grande dificuldade pelo tanto de informação, a facilidade de comunicação. Você está no computador, seu celular está vibrando, você está no computador, tem chamada de notificação aparecendo, enfim, televisão, rádio, é um mundo de coisas acontecendo. Hoje o teu cliente, os teus fornecedores, toda a tua cadeia te acha 24 horas por dia, não tem como fugir. Qualquer lugar do mundo onde você esteja, você é encontrado.
Reza a lenda, inclusive, que o único lugar onde você consegue hoje esconder as coisas é a página 2 do Google. Não sei se você sabia dessa. Não. Que é o lugar onde ninguém entra. É o lugar em que ninguém vai. Então, quer esconder um negócio, esconde na página 2 do Google. Mas ter foco hoje talvez é um dos principais desafios do líder, né, André? E como que a gente pode, de alguma maneira, se organizar para ter foco? Há uma receita para isso ou também é pedir demais? Acho que eu vou recorrer ao Steve Jobs e falar, pô, não existe receita certa. É mais fácil, né? Mas eu posso te dar algumas dicas, porque assim, dentro da neurociência, a gente encontra algumas sacadas que fazem com que o nosso cérebro tenha mais rendimento. E o Charan, que é o Ram Charan que eu te falei, um grande guru nos Estados Unidos na parte estratégica, de visão financeira e líder, inclusive, ele usa algumas charadas dessa quando ele vai criar alguns métodos, alguns princípios. Primeira coisa é o seguinte, Mário. Toda empresa ela tem uma visão, certo? Então, aquele lugar onde ela quer chegar. E algumas pessoas discordam, outras concordam. Eu sou daquela que concorda com visão se muda. Porque eu cheguei naquele lugar em 2020, eu quero chegar em outro lugar, em 2021. Então, eu mudo a visão. Então, vamos lá. Se eu tenho muito claro o que eu quero, muito claro, assim, como se fosse um propósito. Isso é muito mega importante para mim. Então eu escrevo isso numa parede, eu escrevo isso na palma da mão, eu ponho uma fitinha no braço, sabe? Eu coloco no descanso de tela do meu computador. Isso está claro para mim. Isso é a visão, é onde eu quero chegar, é o que eu quero conquistar. E isso pode ser, Mário, por exemplo, citando o Alberto de novo. O Alberto, quando eu conheci, ele falava assim para mim, Andréia, o que eu mais gosto aqui é a liberdade. E eu falei assim para ele, Alberto, meu maior problema é isso, porque é o seguinte, quando você tem liberdade demais, que é o que a gente está tendo agora, não tem ninguém te vigiando, ninguém controlando o teu horário, você precisa ter muita força de vontade e determinação onde você quer chegar. É onde você quer chegar que está. Tô ouvindo, tô ouvindo. Uhum. Beleza, deu uma travadinha aqui. Então, o que você tem que fazer? O Alberto chegou a um ponto que ele ligou para mim, Andréia, cara, não tá funcionando, eu tô perdido, tem um monte de coisa que eu não tô conseguindo fazer. Beleza, cara, você tá sendo produtivo ou ocupado? Aí para ele passou a ser o foco dele. Falou, eu vou conquistar ser produtivo na minha vida. Ele colocou na tela do computador, produtivo ou ocupado. Colocou despertador no celular dele, produtivo ou ocupado. Resumindo, o cara se tornou um cara altamente produtivo dentro da empresa. Então, se eu quero conquistar 100 mil, se eu quero conquistar o sucesso de uma venda, se eu quero conquistar um comportamento, o que eu preciso? Ter claro por que eu quero esse comportamento, Por que eu quero esse lugar? Por que eu quero esse valor? Eu quero 30% de aumento de faturamento. Isso tem que estar muito estampado em todo lugar. Porque, Mário, quando você for decidir fazer alguma coisa, você tem que pensar, isso me aproxima ou me afasta de onde eu quero chegar? Não tem pergunta mais desafiadora para o teu cérebro e para você se manter focado nesse sentido. Estou ali estudando, tenho o propósito de passar no vestibular. De repente, vou dar uma olhadinha no WhatsApp. Pergunta, isso me aproxima ou me afasta de onde eu quero chegar? Me afasta. Então, cara, porque o foco, ele tem uma outra coisa, ele tem uma coisa contra ele, são as escolhas. Por que você se sente desfocado? Porque você escolheu mal o que estava fazendo. Foco tem a ver com escolher o que fazer. E quando você estiver fazendo aquela coisa, fazer super bem feito. Outro dia eu fiz um vídeo e coloquei lá no meu Instagram respondendo foco para uma pessoa. E dei a ela a sugestão de ver inteligência emocional, de estudar o livro Foco do Daniel Goleman. Aí um professor, que eu curto bastante ele, fez um vídeo comentando que ele adora o Howard Gardner, que o Daniel bebeu nessa fonte. E ele fala a mesma coisa. Ele fala o seguinte, o que é ter foco? É a ciência da tarefa bem feita. Eu estou fazendo, ou estou determinado a chegar naquele ponto, seja lá o que for que eu tenha que fazer, que contribui para onde eu vou chegar, eu preciso entregar com o meu melhor.
Aí você faz aquela pergunta: isso me aproxima ou me afasta? Isso me deixa produtivo não para o lugar que eu quero conquistar ou me afasta? Uhum. Aí é ir para a galera, entendeu? Essa é a melhor dica que eu posso te dar sobre foco. Muito Então, curta bom, espaço de gostei. tempo. Gostei da frase, muito bom. Pessoal, a gente vai fazer o encerramento aqui da live. Já é 19h47, então nós já estouramos aí 7 minutos. Andréia, você ainda vai deixar sua mensagem final? Inicialmente eu queria te agradecer muito por esses 47 minutos aí que nós tivemos juntos aí, trocando ideias, enfim, você respondendo perguntas e o que o pessoal comentou. Queria te agradecer aí pelo seu tempo, por esse conhecimento que eu acho que foi muito enriquecedor, acho que não só para mim, mas para quem nos ouviu aqui também. Acho que isso foi de muita valia, com certeza. Então, e um detalhe, semana que vem nós teremos um conteúdo bem legal aqui de uma pessoa que participou aqui comentando, inclusive comentou agora aqui, que eu acho que você vai gostar. Na próxima quinta-feira vai ter um cara aqui chamado Thiago, ele é lá do Sebrae Sergipe, se conhece ele ou não? Ah, cara, Tiagão, seu lindo. Adoro o Thiago, cara. Que menino, É, que espírito altruísta, cara. Imperdível a palestra dele, o é isso contato com aí. ele. Quinta-feira que vem ele vai estar aqui conosco, mas na segunda-feira, porque é feriado na terça, na segunda eu vou fazer uma live, faço segunda e quinta que vem. A live de segunda é a live sobre comércio exterior, e a live de quinta é uma live sobre o papel da liderança, o líder, o empreendedor lá no Nordeste. Vamos ver como é que nós vamos receber as Uhum. informações do Tiagão. Mas eu queria te agradecer então, queria finalizar aí abrindo para você deixar uma mensagem final, ou enfim, alguma perspectiva futura sobre esse papel da liderança em relação ao que vem por aí. Mário, é o seguinte. Primeira coisa, não dá para saber o que vem por aí ainda. Eu acho assim, ó, o líder precisa entender que nesse momento ele está. Líder adora ter tudo sob controle, sabe? Uhum, Principalmente aqueles líderes que curtem indicadores para mensurar resultado. Cara, como o uhum, líder gosta de controle. Nós estamos vivendo um momento de falta de controle, porque nós não podemos controlar o que está acontecendo, mas eu posso controlar o que está dentro da empresa, eu posso controlar o uhum, que está dentro da minha casa. Eu não uhum, posso prever o que vai ser do futuro, mas eu posso decidir o que vai ser o meu futuro. Então eu preciso separar o que é incontrolável, imprevisto, que não depende de mim, da minha equipe, das minhas decisões, e aquilo que eu não posso controlar e que eu vou ter que aceitar no momento que acontecer. E esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, e não posso me estressar com isso, eu preciso ter inteligência emocional para saber disso. A outra coisa que eu preciso saber, e que aí, isso está me preocupando pra caramba, Mário, eu tenho convidado todos os meus mentorados a refletir sobre isso. Quem é a equipe que você vai liderar quando tudo isso passar? Eu tenho certeza que nas equipes vão ter troca de liderança. Sabe por quê? uhum, Porque teve muito líder que nesse momento, eleito líder, como um cargo líder, que não está dando conta de lidar com isso. E aquelas uhum, pessoas, supostamente as pessoas que eram só seguidores, estão sabendo controlar e cuidar desse momento de retorno. Outra uhum, coisa, aquelas empresas que tem muita gente antiga, como as que você mencionou, que não sabem pedir ajuda e voltar e dizer, olha, eu preciso de ajuda, essas pessoas vão voltar para a empresa devastadas emocionalmente. Se elas forem líderes, como é que elas vão liderar o time? No seu time, o time que vai entrar na tua empresa, ela vai ter passado por uma guerra. Ela está uhum, voltando de um pós-guerra, ela está voltando destruída. Então, se o líder agora não cuidar da tua equipe, não der carinho, não der atenção, sinceramente, quando eu falo carinho, eu não estou sendo piegas, eu estou sendo real. Se ele uhum, não cuidar da equipe dele, não abraçar a equipe, ele está frito, Mário. Então, uhum, que mensagem que eu vou deixar para o líder agora? Cuide da sua sanidade mental. Tenha clareza dos recursos que você tem, dos recursos e observe os recursos que tendem a ser seu no futuro. Porque você não pode garantir que esse recurso vai estar ali, mas fique atento. Sabe por quê? Porque quando a tua equipe voltar, você não pode titubear. Você não pode ter dúvidas. Você pode ser frágil, mas você não pode ter dúvida. E você precisa estar bem com você para olhar para aquelas pessoas e você saber escolher. Porque esse time que está voltando, talvez uma metade deles não vai conseguir ficar.
Porque para onde a tua empresa vai ter que ir, ele talvez não tenha força para ir. A gente está falando de demissões agora por falta de pagamento. No futuro, talvez a gente tenha que ter coragem de escolher as competências da nossa empresa. E isso vai doer. Isso vai ser desafiador. Então, a gente precisa saber disso, entendeu? Esteja preparado, líder, para o primeiro dia de retorno do teu negócio. Essa é a melhor tarefa do dia de hoje. Perfeito. O Renato Bisutti, nosso grande amigo aqui da Efix Sistemas, coloca aqui, ó, posso controlar o que está dentro da minha mente, né? Eu acho que é bem isso, né, André? Se a gente tem alguma coisa que a gente pode controlar, o que está aqui, não dá para controlar o que tem externo, né? Andréia, bom, acho que eu posso também encerrar dizendo mais uma coisa. Pessoal, se vocês são da minha rede de contatos, se vocês são do meu Instagram e ainda não seguem a Andréia, sigam ela porque ela vem postando stories muito interessantes também, dicas muito legais aí em relação à influência da liderança, ao papel da liderança, a vendas, que é um tema que a gente acabou nem entrando aqui por falta até de tempo também. Então, pessoal, sigam ela aí depois, para ela passar essas dicas para vocês. Enfim, tem bastante conteúdo interessante, tem palestra, tem curso. Eu acho que é legal seguir a Andréia aí para vocês terem esse tipo de conteúdo aí. Andréia, obrigado mais uma vez. Essa live fica aqui por 24 horas e depois eu subo ela no YouTube para a gente compartilhar com todo mundo aí, tá bom? Obrigado e ótima noite. Mário, obrigada. Deus abençoe você e vou ficar aqui torcendo para a gente ter mais lives junto a você de conteúdo que ajude as nossas empresas, né? E eu me sinto muito honrada de estar aqui com você, dividindo esse momento contigo. Espero literalmente ter ajudado aí a tua audiência, tá bom? Beijo, conta comigo sempre, viu? Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau. Outro, até mais, tchau.